Sabe quando a gente vê aqueles símbolos estranhos em produtos de limpeza ou num ambiente de saúde? Muitas vezes a gente passa batido, né? Mas e se eu dissesse que eles são uma espécie de linguagem secreta criada para nossa segurança? Pois é, hoje a gente vai decifrar esses códigos e entender os protocolos por trás deles, que nos mantêm protegidos. Vamos transformar o que é invisível em algo bem claro. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai identificar os perigos que estão ali, bem na nossa frente, mas que muitas vezes nem percebemos. Depois, vamos decifrar os símbolos de risco. Na sequência, uma missão super importante: entender a diferença crucial entre limpar e desinfetar. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como o descarte correto amarra a segurança de todo esse processo. Então, vamos começar. Quando a gente pensa em hospital, a primeira palavra que vem à mente é cura, certo? Só que, por ironia, esses lugares são ecossistemas super complexos, cheios de perigos que, bom, a gente não consegue ver. E não estamos falando só de doenças, não. A gente está falando de substâncias e materiais que exigem um cuidado, olha, extremo. E aí fica a pergunta, né? Que perigos são esses que estão escondidos, mas ao mesmo tempo bem na nossa cara? A gente tende a achar que o risco está trancado numa sala isolada. Mas não é bem assim. Ele está nos corredores, nos equipamentos, nos produtos de limpeza. A resposta para essa pergunta passa por química, biologia e até física. Basicamente, podemos dividir esses riscos em algumas categorias. Primeiro, os químicos. Pense em reagentes, desinfetantes potentes, medicamentos. Depois, vem os riscos biológicos, que são os micro-organismos e culturas de células. E claro, temos os riscos radioativos, vindos de materiais de exames e terapias. Mas o mais impressionante é que o próprio ambiente, uma simples maçaneta, um balcão, pode virar um reservatório para tudo isso. E olha, a coisa é séria. Não é um risco só para quem está ali manuseando o produto. A citação é bem clara. Eles são um perigo à saúde pública ou ao meio ambiente. Ou seja, o impacto de um erro pode vazar e muito para além dos muros do hospital. Ok, se o perigo está por toda parte, como a gente se defende? Bom, a nossa primeira linha de defesa não é uma parede ou uma luva, é informação. Pense que existe uma linguagem visual, um tipo de idioma universal da segurança, feito para que qualquer pessoa em qualquer canto do mundo bata o olho e entenda na hora. Opa, isso aqui é perigoso. E essa linguagem tem nome, GHS, ou Sistema Globalmente Harmonizado. Ele funciona como uma espécie de linguagem universal da segurança química. Foi um sistema criado para garantir que um produto perigoso fabricado no Japão tem exatamente o mesmo alerta visual de um feito aqui no Brasil. Isso acaba com confusões que podem literalmente custar vidas. E aqui que a mágica acontece. Um símbolo como a caveira e os ossos cruzados não precisa de legenda, né? Ele grita perigo de morte em qualquer idioma, de forma instantânea. E essa é a grande sacada do GHS, comunicar riscos super complexos usando imagens simples que todo mundo entende. Só que o pictograma é só o começo da história que um rótulo do GHS conta. É um sistema de 6 partes. Primeiro, a identidade do produto. Logo depois vem o pictograma, aí uma palavra de advertência, e fica a dica: perigo é sempre mais grave que atenção. Depois vem as frases que explicam qual é o perigo e o que fazer para se proteger, e por fim, informações extras. Juntos, esses 6 elementos são um verdadeiro manual de sobrevivência em miniatura. Beleza, agora a gente já sabe identificar o perigo. Isso é metade do caminho. A outra metade é saber como neutralizar esse perigo. E é aqui que a gente entra na missão limpeza e desinfecção, seguindo as diretrizes da Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dita as regras do jogo para um ambiente seguro. E aqui atenção, porque esse é um ponto que muita gente confunde. Limpeza e desinfecção não são a mesma coisa. Pensa assim, a limpeza é a faxina, é tirar a sujeira que a gente vê. A desinfecção é o que vem depois para eliminar os inimigos invisíveis, os micro-organismos. Explicando de um jeito simples, a limpeza funciona assim. O detergente quebra as defesas da sujeira. Ele permite que a água se infiltre na gordura, quebrando tudo em pedacinhos para que possa ser levado embora. É, literalmente, preparar o campo de batalha. E aí, com o terreno limpo, entra a desinfecção. O objetivo aqui é um só, bem direto ao ponto: eliminar os agentes infecciosos de uma superfície. É um ataque cirúrgico, focado em destruir micro-organismos que podem causar doenças. E para que essa operação funcione, a Anvisa tem algumas regras de ouro. A primeira, e talvez a mais importante: a limpeza vem sempre antes da desinfecção. Sabe por quê? Porque a sujeira funciona como um escudo para os germes. Outra regra: desinfetante não é para ser usado em tudo, é para focar em áreas com matéria orgânica. Também se deve usar a varredura úmida para não levantar poeira e germes no ar. E claro, um ponto essencial:
todo produto tem que ter o registro da Anvisa. É a garantia de que ele funciona e é seguro. E é exatamente isso que a gente vê na prática. A limpeza de um hospital não é uma faxina comum. É um procedimento super técnico que usa equipamentos específicos e segue um roteiro rigoroso. Tudo isso para garantir que o ambiente seja seguro para todo mundo. Depois que a gente usa os produtos, limpa e desinfeta, acabou? Nada disso. O ciclo de segurança só fecha com a etapa final, que é tão crucial quanto as outras. O que fazer com os resíduos que tudo isso gerou? E esses resíduos não são todos iguais. Eles são separados por nível de perigo. Vamos focar em 2 grupos críticos. O grupo B é o dos resíduos químicos. Pense em restos de reagentes, medicamentos vencidos, metais pesados, coisas que podem contaminar o solo e a água. Já o grupo C é o dos resíduos radioativos, o que sobra de exames e tratamentos. Esse material emite radiação e precisa de um cuidado especial. E assim como os produtos, os resíduos também têm seus próprios alertas visuais. A gente tem aí o conhecido símbolo de risco biológico, para materiais que podem infectar, e o símbolo de radiação, que é um alerta universal. A linguagem visual continua até no descarte, para ninguém se confundir. O descarte correto começa com o recipiente certo. Cada tipo de resíduo exige um local específico, para sólidos, para líquidos, que seja resistente, seguro e, acima de tudo, devidamente identificado. Essa separação, feita lá na fonte, é o que evita acidentes e contaminação. Então, vamos amarrar tudo. Para resumir, o que a gente viu foi: primeiro, aprenda a ler os símbolos de perigo. Segundo, entenda de uma vez por todas que limpar é uma coisa, desinfetar é outra. Terceiro, siga os protocolos da Anvisa. E por último, separe e descarte os resíduos do jeito certo. É uma corrente e cada elo é fundamental. A grande moral da história é esta. Segurança não acontece por acidente, não é sorte. É um sistema muito bem pensado. Então fica aqui um convite. Da próxima vez que estiver num ambiente de saúde, ou até mesmo em casa pegando um produto de limpeza, preste mais atenção. Tente enxergar esses sistemas funcionando. Será que agora a gente consegue notar essa linguagem de proteção que está o tempo todo ao nosso redor?